gente poder fazer esse projeto. Ah, avisou aqui que a reunião está sendo gravada. Então, obrigada a todos por estarem aqui, fazendo parte desse projeto que, como Letícia explicou, vai muito além de aulas focadas, né, nas atividades físicas, na preparação para o parto. As meninas possuem esse projeto de educação em saúde, então é um prazer enorme que eu tenho, né, a segunda vez que eu sou convidada para poder dar essa palestra, porque é um tema realmente muito pedido e que se faz necessário. Quando a gente fala em primeiros socorros, o que eu quero focar com vocês aqui não é apenas como intervir, mas principalmente como prevenir, como se preparar para quando alguma coisa aconteça, saiba identificar, está acontecendo e eu preciso observar isso, antes de ter, né, a intervenção adequada. Então, eu vou começar a apresentação aqui. Meu nome é Flávia, sou pediatra, tenho 3 filhos, como ela falou, me formei em medicina na Unesc e fiz residência na UFES, residência em pediatria, tá bom? Vou começar a apresentação, vou partilhar a tela, e aí eu vou parar de ver o rostinho de vocês, mas, por favor, anotem todas as dúvidas. Ao final da apresentação, tem o QR Code que vocês vão conseguir falar diretamente comigo também. Caso fique com vergonha de perguntar por aqui, eu estarei à disposição. Tá dando para ver direitinho, Lê? Tá dando para ver? Ainda não, ainda não. Clica de novo, tira e volta, né? Igual como se estivesse começando do zero. Sim. Agora foi. Agora foi? Foi, aham. Beleza. Então, primeiros socorros no primeiro ano de vida. A gente precisa estar preparado para intervir. A gente precisa disseminar essa informação. Vocês aprenderão coisas aqui hoje que eu peço que não fiquem apenas para vocês, que vocês divulguem, porque isso daqui, quanto mais pessoas souberem, melhor se torna a assistência às pessoas quando precisa. A segurança só existe quando você está seguro. E a gente fica seguro como? A gente fica seguro estudando, se preparando, treinando num boneco, treinando no filho. Espero que só em treinamento, sem necessidade real de estar praticando, mas é dessa forma, tendo roda de conversa, tendo os treinamentos, tá bom? Aqui é tudo que a gente vai discutir hoje. Manobra de desengasgo, que é o terror, eu acho, geral de qualquer família. Como é o berço seguro, sono seguro, orientações sobre afogamento, sangramento, corte, sendo que esses dois são menos frequentes nessa população de 0 a 1 ano. Também falaremos sobre queda, né, quais são os primeiros cuidados em relação à queda, quando reconhecer um sinal de alarme, quando precisa de uma avaliação médica imediata, e o que a gente deve observar nessas crianças. E eu decidi falar sobre febre, embora não seja algo relacionado a primeiro socorro, mas eu optei por trazer esse tema porque eu tenho muitas gestantes aqui. Tem as pacientes do consultório que eu convidei também para que pudessem estar com a gente nessa noite, porque a febre, ela tem até termos, dentro da medicina a gente fala em febre e fobia. Tem famílias que têm verdadeiro pânico quando o filho apresenta uma febre alta de 39, uma recusa alimentar completa, um bebê que começa a dormir. Então, aproveitando que eu sei que hoje eu tenho um público grande aqui, eu quero falar um pouquinho sobre febre no sentido de desmistificar essa febre-fobia. Eu estou com um pouco de rinite, gente, então talvez eu tenha que parar algumas vezes aqui. Então, vamos falar sobre o engasgo em bebês. É uma realidade onde 15 bebês morrem por consequência de engasgo todos os dias no Brasil. Então, tem uma alta incidência e prevalência. E a gente precisa saber identificar quando o bebê está realmente engasgado e a gente precisa fazer intervenção, ou quando não. Quando o bebê só está com uma tosse, parece que engasgou com aquele leite enquanto está mamando, parece que engasgou com um alimento, mas ele está tossindo, está respirando. Então, a primeira coisa aqui é a gente saber identificar. É sempre identificar para depois agir. E como que a gente sabe quando um bebê está engasgado?
Ele começa apresentando uma tosse, que é um reflexo de proteção de via aérea. Ou seja, ele fecha a garganta para se proteger. Quando ele tosse e expele aquele leite ou aquele alimento ou algum corpo estranho que por acaso ele tenha levado à boca, está tudo resolvido. Agora, quando a respiração para, a gente deixa de ver o movimento da região torácica. O bebê vai ficando pálido, depois a boca fica roxa e ele fica todo molinho, todo pendurado. A gente está diante de um caso real de engasgo que precisa de intervenção. Então, deixa eu pausar. Sempre diante de uma situação de engasgo, identificou o que é, agora eu vou fazer a ação. Quando nós estamos sozinhos em casa, a gente precisa iniciar imediatamente a manobra e ir caminhando para a porta, falando socorro, 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 ajuda, chamar alguém, porque essa pessoa precisa ligar para o SAMU. Quando nós estamos em 2 ou mais pessoas dentro de casa, a pessoa mais treinada, mais tranquila, vai iniciar o procedimento e a outra vai chamar o socorro. E aí nós temos 2 manobras para desengasgo. Essa desse primeiro vídeo, ela é a mais difundida. Até setembro do ano passado, a gente só falava sobre ela. Inclusive, na formação que eu fiz o ano passado com as meninas, com essa mesma aula, eu só levei essa manobra, porque até então era só ela. E aí, em setembro, a Sociedade Paulista de Pediatria propôs uma nova manobra para bebês abaixo de 6 meses que se engasgam com leite materno ou com fórmula infantil. E eu vou mostrar ela para vocês. Porém, aquela que é de consenso geral é essa daqui do vídeo. Depois vocês terão acesso a esse vídeo também, e eu trouxe um boneco aqui para a gente poder demonstrar ao final do vídeo, ao final da apresentação, quando eu estiver vendo o rostinho de todas vocês. Então, é essa manobra aqui. Virado, tá um pouco reclinado para baixo. Aqui, atrás das costas, a gente tem um osso que chama escápula. Você pega no meio desse osso, tem gente que chama de pá. 1, 2, 3, 4, 5. Virou. Vem aqui no meio da região entre os mamilos. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias até que esse bebê coloque o leite para fora e volte a respirar e chorar. Tudo bem? Então, certo. Então, essa é a manobra que ela é recomendada em todos os cursos de reanimação e suporte básico de vida. Essa próxima manobra é a manobra proposta pela Sociedade Paulista, que ainda está em discussão, mas eu achei importante trazer para vocês, porque é algo novo. Vamos lá, então. Tem menos de 6 meses. Ai, meu Deus. Tem menos de 6 meses e engasgar com leite materno ou fórmula infantil. Você sabe o que fazer? Não precisa virar o bebê de barriga para baixo e dar tapinha nas costas. O que a gente tem que fazer é o seguinte: o bebê está respirando, está tossindo, segure ele firmemente de frente para você, retire o excesso de leite pelas laterais da boca e friccione as costas do bebê. Geralmente, em até 90% dos casos, esse movimento de fricção já é o suficiente para que a criança termine de engolir aquele leite e volte a sua respiração de forma regular, sem sustos maiores. Certo. A referência dessa matéria, dessa nova... A referência está aqui embaixo, tá bom? De quando foi publicada, só que essa daqui ela ainda não é consenso. Então, qual é a minha orientação? O seu bebê, ele está mamando no peito, ou ele está com a mamadeira, vem um fluxo de leite muito grande. Ele começou com essa tosse, lembra, isso é proteção de via aérea. Pegue o seu bebê, segure, friccione as costas. Ele deu conta, fica tranquila, sabe? Abraça, calma. Porém, se você friccionou e ele não respondeu, ele parou a tosse, ele começa a parar os movimentos respiratórios, não pense 2 vezes. Vire e faça a manobra,
Outro ponto super importante para Flávia, travou. Foi para todo mundo, meninas? Tá tudo certo, Lê? Letícia? Ei, tudo certo. Tinha Tá tudo travado. certo? Aham, travou, caiu, Veio mas uma mensagem aqui. tá Vou tudo continuar. certo. Pode continuar, tá? Bom, então, esse é um tema super importante para a gente estar conversando na consulta de pré-natal. Deixa eu ver aqui. Ei, Flávia, tá me Tá escutando? dando? Tô. É porque tá entrando umas mensagens aqui. Aí eu tô na dúvida se vocês continuam me ouvindo ou não. Volta, eu acho que tem que voltar. Eu não sei se foi a minha que caiu, mas fechou toda a minha tela e voltou. Ah, Ah, caiu você ouviu até onde? até a segunda manobra do desengasgo. Da manobra. Perfeito. Então é o berço mesmo agora, né? Era o berço. Aham. Beleza. Então, por que a gente precisa falar sobre o sono seguro? Estava falando, Lê, que essa daqui é uma recomendação da Academia Americana de Pediatria de mês de março de 2023, ou seja, já quase 2 anos. E a gente ainda encontra muita coisa sendo feita de outra maneira, tá? E essa recomendação é de março, foi publicada em março de 2023, mas ela já está em vigência desde agosto de 2022. Bom, e o berço hoje, para a gente poder evitar sufocamento, evitar morte súbita, tem alguns critérios de segurança. Então, o bebê ele tem que estar dentro do berço, de barriga para cima. Esse colchão tem que ser um colchão firme, não pode ser um colchão onde a criança afunde. Não pode ter travesseiro. Pensa, se eu coloco um travesseiro embaixo do bebê, ele flete ainda mais o queixo, ele diminui ainda mais a passagem da via aérea dele. Então, o travesseiro, ele também não é recomendado. Não é recomendado aquelas proteções nas laterais, porque a criança pode rolar, encostar roxinho e acabar sufocando. Não ter pelúcias, brinquedos, nada que possa vir a tampar o rosto desse bebê. E o colchão ele tem que ser reto, até mesmo para aqueles bebês que são prematuros, que têm doença do refluxo gastroesofágico ou aqueles golfadores felizes, que é a maioria dos nossos bebês. Antigamente, a recomendação era deixar o colchão inclinado a 45 graus. Tinha até um travesseirinho anti-refluxo que a gente botava entre o estrado e esse colchão. E o porquê que isso daí foi tirado? Quando existe essa inclinação, o bebê ele vai descendo, mesmo recém-nascido, ele vai descendo, até o pé dele encostar em uma base do berço. Quando ele consegue encostar, ele ganha um suporte para ele virar. Ou seja, ele tem maior facilidade de estar rolando, porque encostou em algo, diferente de quando ele já tem o desenvolvimento psicomotor apto para estar rolando, tá? Então, o berço seguro é dessa forma. O menos é mais. É um colchão firme, é um bebê de barriga para cima. E aí você vai falar assim, Flávia, mas se ficar só de barriga para cima, ele pode ficar com a simetria craniana. E é bem verdade isso, e é uma outra realidade. Dentro do consultório do pediatra, e aí a gente encaminha para o osteopata quando isso tem, orienta a família, para a gente poder evitar essas assimetrias. Então, o sono seguro, ele é sempre de barriga para cima, porém, nós devemos botar esse bebê de barriga para baixo e de lado, sob um sono supervisionado. Ou seja, eu estou acordado, estou aqui almoçando e o meu bebê está no berço. Eu estou ao lado dele, não tem problema nenhum. E a gente deve fazer isso para evitar que ele tenha essas assimetrias, que é uma outra coisa, né, super frequente hoje.
E que antes, quando era o sono recomendado, era virar o neném de lado, virar o neném para o outro, essas assimetrias eram menos frequentes. Então, desde que a recomendação começou a ser o sono de barriga para cima, a gente vem lidando com o aumento de casos de assimetria. E aí eu quero mostrar para vocês essa figura, para vocês entenderem qual é o risco quando a gente tem um bebê de barriga para baixo, sem supervisão, gente. Então, vamos lá. Barriga para cima. A traqueia, ela fica mais superior, que é por onde passa o ar, e o esôfago, que é por onde passa o alimento, fica mais abaixo. E ele fica até um pouquinho mais reduzido, mais estreitado. Ou seja, se o neném engolfar, ele vai passar por um espaço pequeno e ele vai engolir o golfo dele de volta. Agora, se o bebê tiver de barriga para baixo, observa, a traqueia ela fica um pouquinho mais comprimida e o esôfago dá uma super alargada. Ó, aqui. E aí, o que acontece? O alimento, ele facilita a saída. E aí, ele estando de lado, ele pode entrar pelo nariz e assumir o trajeto respiratório, que é o que a gente não quer, tá bom? Então, esse é o motivo. Agora, lembre-se, vocês estão acordados, vocês estão acompanhando esse bebê, é muito importante a gente colocar ele de barriga para baixo também. Um outro ponto importante a gente conversar é sobre afogamento. O afogamento não é muito comum na faixa etária de 0 a 1 ano. Ele é mais comum entre 1 e 4 anos. E quando a gente tem entre 0 e 1 ano, quais são os locais que colocam a gente em risco? O que a gente precisa estar atento? Banho. Às vezes, lá no início do banho, a gente está com o recém-nascido tão molinho, tem a preocupação. Aí você segura aqui a boquinha, você segura aqui o rostinho do neném e tá dando um banhozinho aqui nas costas. E aí, sem perceber, o bebê vai botando a cabeça, vai pendurando a cabeça, e ele pode, se a banheira estiver cheia, ele pode acabar afogando aqui, tomando um caldo. Então, a gente tem que ter cuidado na hora do banho, e depois, quando esse bebê já estiver engatinhando pela casa, sempre porta de banheiro fechada. Quem tem piscina dentro de casa, sem acesso a essa piscina, porque são outros locais, né? A gente já pegou bebê afogado em vaso, em balde com pouca água. Basta ter uma poça para existir um risco. Então, bebê que está engatinhando é sempre atenção redobrada, que está já engatinhando e andando. Então, como que a gente vai prevenir? Supervisão do banho, supervisão em áreas de piscina e de praia. Você está com sua criança que é maior um pouquinho na praia, ela tem que estar sempre sob supervisão. Na piscina, a mesma coisa. No banho, ficar atenta para não deixar a cabecinha pendurar, tá bom? Agora, Flávia, aconteceu o afogamento. Eu tirei uma criança, eu tirei um bebê de 8 meses que saiu engatinhando e caiu dentro de uma piscina. O que eu preciso fazer? A gente precisa intervir imediatamente com compressão torácica, que é o que a gente chama de massagem cardíaca. E aqui eu coloco 2 formas da gente estar fazendo essa compressão torácica. Ela é mais importante nesse momento do que a ventilação, do que a respiração boca a boca, por exemplo, né? Então, a gente vai botar a criança em superfície rígida, em superfície lisa, no chão, e começar a compressão. Isso se a criança estiver desacordada, tá, gente? E aí, vou tentar virar aqui para poder mostrar para vocês. Ou você pega os 2 polegares e abraça o tórax, tá? E faz esse movimento. Ou com os 2 dedinhos, assim, entre a linha mamilar, tá bom? Fazendo com os 2 dedinhos bem firmes. Se a criança, quando você removeu da água, ela tá tossindo, ela tá meio assim, virar de lado. Agora, se ela estiver responsiva, não estiver respondendo nada, mole, a primeira coisa é iniciar as compressões cardíacas. Cortes e sangramentos também não é o principal acidente doméstico na faixa etária de 0 a 1 ano. Às vezes a gente tem corte de dedinho em criança que está engatinhando e vai lá no ralinho do banheiro, no ralinho da varanda e enfia o dedo. Então, o que a gente vai fazer? Tomar cuidado com todos os materiais perfuro-cortantes, não deixar isso ao alcance das crianças, inclusive tesourinha de unha, que às vezes a gente corta e larga ali do lado.
né? Então, em cima de uma cama, então, lembrar de usar, guardar. Quando tiver algum corte, não vamos ficar esmiuçando o local, abrindo. Lavar, se tiver sujo, remove a sujidade com água e sabão e cobre. Se tiver sangramento ativo, pingando, 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 a gente faz uma compressão com um pano limpo ou com uma gaze, comprime, aperta ali uns 15 minutinhos. Estancou, parou de sangrar, pronto, tá tudo certo. Aí a gente vai avaliar a lesão para ver se precisa dar ponto ou não. Mas a grande maioria das vezes, entre 0 e 1 ano, isso daí é mais tranquilo, isso não é tão prevalente. Queda, outro terror da vida do pediatra, e eu vou contar para vocês. Todos os dias eu recebo mensagem no meu celular falando: Flávia, fulano caiu da cama, fulano caiu do sofá. O que eu faço? Eu posso deixar dormir? Não posso? Então, a queda, gente, é uma coisa que eu peço assim, que vocês levem muito a sério. Bebê com 2 meses, sabe? Assim, cuidade nenhuma, deixa no trocador e vai pegar alguma coisa que ficou faltando. Alguns bebês, a partir de 2 meses, já começam a... Tipo, eles jogam a perninha para cima e tombam o corpo, que parece um movimento do rolar. Então, a gente não pode confiar. Você está com o seu bebê na sala, no sofá, não tem ninguém para ficar com ele. Você deu dor de barriga. Ou você pega esse bebê, coloca dentro do berço, ou você coloca ele no chão, porque do chão não passa. Mas não põe no sofá e vai ao banheiro. Não vai fazer isso e vai atender um interfone, porque as coisas acontecem e a gente não pode dar chance, tá? No ano de 2023, 33 mil atendimentos por queda apenas no SUS. De todas as quedas que acontecem, 70% são em menores de 1 ano. E aí, o que é importante a gente reconhecer diante de uma queda? Reconhecer os sinais de alarme. Então, quais são os sinais de alarme? Na presença de qualquer um deles, esse bebê precisa ser avaliado pelo médico. Vômitos recorrentes. O que é o vômito recorrente? É mais de 3 episódios de vômito no intervalo de meia hora. Porque é muito comum a criança cair, começar a chorar, chorar, chorar e ter um vômito. Esse vômito veio pelo choro, veio pelo susto, veio por uma alteração de pressão na região abdominal. Agora, quando são vômitos recorrentes, não, tem uma outra importância. Estado de consciência, esse bebê ficou meio apático, está muito irritado, está com uma sonolência que não é habitual, ele acabou de acordar da sonequinha, não é o horário que ele dorme, opa, isso daí é sinal de alarme, a gente precisa levar ele para ser avaliado, tá? Então, esses são os sinais de alarme, e aí depois a gente tem o segundo critério de avaliação, que é o quê? Pela idade. Bebês abaixo de 3 meses precisam de avaliação médica obrigatoriamente sempre. Entre 3 meses e 2 anos, se eles caírem de uma altura maior que 90 centímetros, precisam de avaliação também. 90 centímetros é mais ou menos entre a altura do joelho e do quadril de um adulto, tá? Então, ele é uma criança de 1 aninho, uma criança de 10 meses, ele tem mais ou menos uns 80 centímetros, e ele estava correndo e caiu. Isso não é um sinal de alarme, né? Assim, por esse fator. Por quê? Porque ele teve uma queda da própria altura. Agora, uma criança acima de 2 anos, com uma altura acima de 1,5 metro, né? Ele caiu, ele estava sentado em cima de uma mesa e caiu. Então, isso daí já coloca ele mais em risco. Outras coisas são mecanismos de trauma intenso, fortes. Então, por exemplo, estava passeando naqueles carrinhos com empurrador, veio uma moto, uma bicicleta, bateu e lançou o meu bebê para fora. Precisa de avaliação, né? Então, ele foi projetado. Então, é isso. Aconteceu, a gente sabe como prevenir a queda, usando berço seguro, não deixando na cama, não deixando no trocador, não indo pegar as coisas. Então, a gente sabe prevenir. Mas se por um acaso tiver acontecido, é isso que a gente precisa observar. Sinais de alarme, mecanismo de trauma e a altura envolvida nessa queda, tá bom? E aí, febre. Esse material eu retirei do último manejo de febre aguda da Sociedade Brasileira de Pediatria, do ano de 2021.
E aí é importante a gente conceituar o que é febre, porque é muito comum a gente fazer uma prescrição médica e botar lá. Paracetamol, dar 6 gotas de até 6 em 6 horas, se dor ou febre. Abre parênteses, temperatura acima de 37,8, fecha parênteses. Tá? E de acordo com esse manejo, a temperatura reduziu um pouco. Ele, para poder considerar febre, ele considera febre de 37,2 a 37,3, desde que tenha uma alteração no quadro clínico. Extremidades frias, coração acelerado, respiração acelerada, ausência de sudorese, sensação de frios e tremores, calafrio. Ou seja, a criança está com 37,3 e não tem isso daí, não considera como febre e não precisa de tratar. Agora, se a criança tem 37,2 e está taquicárdica, coração acelerado, respiração ofegante, a gente vai medicar. Lembrando que a febre ela não é um inimigo. Toda vez que a febre acontece, nosso corpo vira para os nossos leucócitos, que são as nossas células de defesa, e fala, galera, vamos juntar para trabalhar. A gente precisa combater esse vírus, esse fungo, essa bactéria, ou essa dor que está acontecendo, a gente precisa trabalhar. Então, quando a febre vem, é uma oportunidade do nosso sistema imune se fortalecer. Se a gente quer cortar a febre, ai, Flávia, fez 37, já estou com medo da temperatura subir, já vou dar um remedinho. Não é legal. Por quê? Porque você não deixa o seu sistema imune trabalhar. Então, a febre, ela é nosso amigo por um ponto de vista, que é oportunizar o sistema imune para poder trabalhar, para se tornar competente. E ela é o nosso inimigo à medida de que a gente precisa tratar o que estiver acontecendo, o que estiver ocasionando essa febre. Quais são os sinais de alarme de febre, então? Porque lá o seu pediatra vai falar para vocês, olha só, a febre a gente vai tratar em casa com medicação tal e tal e tal. Se tiver algum sinal de alarme, eu preciso que você vá ao pronto-socorro. E o que é um sinal de alarme frente a uma febre? Queda do estado geral, prostração, a febre não passa com a medicação, você deu dipirona, passou 4 horas, essa criança ainda está febril, ou uma febre associada a vômito, uma criança desidratada, olho fundo, choro sem lágrima, aquela boca que já está ficando sequinha, uma dor de cabeça muito importante, a criança fica botando a mãozinha, o bebê pequeno, né, ele não vai te falar que ele está com dor de cabeça. Então, ele fica botando aquela mãozinha com aquela face de dor que não melhorou com a medicação. Opa, essa criança precisa ser vista. Gente, não necessariamente no pronto-socorro. A melhor coisa é vocês terem o contato do pediatra de vocês para ir trocando informação, fazendo assistência para poder ser visto logo por ele. E aí, ou não, olha só, do jeito que você está me falando aí, vai logo para o socorro. Então, tenha o pediatra para poder chamar de seu. Isso é um investimento na saúde do filho de vocês e na saúde mental das mães. Bom, um bebê abaixo de 3 meses, sempre investigar essa origem da febre. A gente não espera que um bebê abaixo de 3 meses faça febre, a não ser que seja vacina. Fez 2 meses, foi tomar vacina, fez febre, ok. Não precisa ir ao médico por esse motivo. Vai administrar a medicação conforme está lá na receita, tá? Abaixo de 1 mês, investigação hospitalar sempre. Entre 2 e 3 meses, dá para a gente poder coletar um exame e aguardar o resultado, tendo o seu pediatra visto esse bebê, tá bom? Uma outra coisa que eu não tinha botado para falar aqui, mas é super importante. Não faça medicação de febre antes de vacinar o seu bebê, porque isso daí atrapalha a absorção da vacina, atrapalha na parte da imunogenicidade dela, tá bom? E aí, como que a gente vai tratar a febre? A gente tem tratamento medicamentoso e tem os métodos comportamentais. Colocar batata na testa, dar banho frio, tudo isso já caiu por terra. A gente não tem essa recomendação mais, tá bom? Deixa eu só voltar aqui e falar um negócio, bebezinho recém-nascido, já que estamos aqui com várias gravidinhas. Às vezes o bebê chega em casa e a gente tem aquela dúvida, né, assim, de roupa para colocar e acaba superaquecendo o bebê.
Já aconteceu também, acontece com frequência, não só comigo, com outros colegas. Telefone toca, doutora, tive alta da maternidade, estou com consulta com você na terça-feira, e isso é sexta. E o fulano começou a fazer febre. Aí você fala, tá quanto? Tá 37,8. Aí eu falo, olha, tira um pouco a roupa, deixa ele só de bodyzinho e mede daqui a 1 hora. Pronto, a temperatura tá normal. Porque às vezes a gente acaba superaquecendo os nossos recém-nascidos, tá bom? Então, atenção em relação a isso. Voltando aqui na parte do tratamento. Então, os métodos comportamentais, hoje, eles já caíram por terra, eles estão proscritos. O que é proscritos? Não são recomendados, não são indicados. E a gente tem o tratamento medicamentoso. Bom, e aí esse trecho eu tirei também do Manual do Manejo de Febre Aguda, quando recomendamos o uso de antitérmico. Então, vamos lá. A recomendação de antitérmico em crianças deve ser feita quando a febre está associada a desconforto evidente, choro intenso, irritabilidade, redução de atividade, redução do apetite, distúrbio do sono. Não engessar os pais a valores para o uso de antitérmico. Então, a nossa preocupação não é se está 37,2, 37,3, é o estado geral dessa criança, tá bom? No Brasil, a gente não recomenda o AS pelo risco da síndrome de Raynaud, que é uma coisa muito grave que pode acontecer com os bebês. A gente recomenda paracetamol, dipirona e ibuprofeno. Paracetamol já pode ser usado a partir do momento do nascimento, dipirona a partir de 3 meses e ibuprofeno a partir de 6 meses. Também não é recomendado associar, intercalar medicações diante de uma febre persistente, pelo risco de superdosagem. Traduzindo em miúdos. 6 horas da tarde, o menino está pocando de febre. Você foi lá e deu dipirona. Deu 9 horas, ele ainda está com febre. Aí você vai lá e faz paracetamol. Então, eu sei que essa é uma recomendação super frequente dentro do pronto-socorro. Eu fui treinada a fazer isso também, mas desde que eu terminei a residência, muitos estudos já estão vindo e a gente está tentando trabalhar para desconstruir esse intercalar medicação, porque você acaba sobrecarregando o rim, porque todas elas, paracetamol, dipirona, o ibuprofeno, eles vão ter metabolização renal. E a gente precisa que esse rim esteja filtrando bastante para a febre também ir embora. Então, a tendência agora cada vez mais é hidrate o bebê e não fique intercalando medicação. Aqui, vocês podem, né, pegar o Instagram. Flávia Tavares Pede é o meu, e o Clínica de Mãe para Mãe é da nossa clínica, que fica ali no shopping Day by Day, tá bom? Muito bem. Agora vocês vão conseguir todo mundo se ver, gente. Se vocês puderem abrir a carinha aí de vocês. Acho que você podia voltar, Flávia, nas manobras, agora que está todo Nas mundo manobras, vendo tá. maior. Aí, meninas, quem está vendo só um monte de telinha, tem uma opção que dá para botar maior quem está falando. Cliquem na tela, que aí vocês vão conseguir ver ela grandona e vão conseguir visualizar melhor, tá? E aí depois a gente abre para ver. Beleza. Então, pessoal, em relação à manobra, a gente tem a manobra que ela é difundida, que ela é ensinada nos cursos de suporte básico, no curso de suporte avançado, que a gente treina as pessoas, que os bombeiros, os policiais militares fazem aí rotineiramente, né? A gente vê em jornal, bombeiro salva a vida de uma criança, a vizinha, isso toda semana está no jornal. Então, a gente tem essa manobra, que é super difundida, e depois eu vou falar da outra, que começou a ser discutida agora, tá bom? Então, essa primeira manobra. Você identificou o engasgo, a criança parou de respirar, a caixa torácica não está movimentando, ela foi ficando pálida, boquinha roxa e mole, imediatamente, mão em C, coloca aqui na bochecha, encosta a criança no seu antebraço e pensa, se ele está com alguma coisa para sair, eu vou deixar ele reto ou eu vou virar ele? Porque faz mais sentido a gente deitar ele um pouco com a cabeça para baixo para pegar o sentido aqui da gravidade. Beleza.
Vem aqui com a mão, ó, entre a região da escápula, 1, 2, 3, 4, 5. Apoia no outro antebraço, venha com 2 dedos na região intermamilar e faça 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Não chorou, não respirou, volta e faça a manobra. Se estiver sozinha, enquanto você vai fazendo, você vai andando pela casa e abrindo a porta. Ajuda, ajuda, ajuda. Está em 2 pessoas dentro de casa, uma chama o SAMU, coloca no telefone, no Viva Voz, porque o SAMU já vai te dando orientações também. Então, essa é a primeira manobra. E a segunda manobra, ela foi proposta pela Sociedade Paulista de Pediatria em setembro do ano passado. E aí o que eles falam é o seguinte: em bebês abaixo de 6 meses que só mama, não tem a necessidade de expelir, porque quando você faz isso, você está querendo expelir um corpo estranho. Então, o raciocínio não tem um corpo estranho, não tem algo sólido para sair. Então, não precisa disso, porque a maioria se resolve estimulando o dorso do bebê, tá? Mas a gente ainda não tem literatura robusta para estar provando isso, mas vocês começarão a ver isso em reels de Instagram, em curso de gestante, em várias coisas. Então, é importante que vocês vejam aqui em primeira mão com a gente, tá? Então, o bebê está mamando, aquele fluxo de leite, vocês estão lá botando a Danone e a Nestlé no chinelo, vem aquele jatão de leite, a criança deu aquela tosse. Tira o seu bebê com calma do peito, segura, tenta tirar se tiver uma quantidade maior aqui de leite nos cantinhos da bochecha, vem aqui no dorso e faz isso. A informação que eles trazem é que 90% dos casos se resolve com você fazendo isso, tá? O que eu, Flávia, juntei de uma informação com a outra. Você está com seu bebê mamando ou na mamadeira, começou a apresentar essa tosse, expelindo esse leite, fez isso 2 vezes. A criança foi ficando pálida, foi caindo, não pensa mais. Age, faça a manobra que é difundida, que tem estudo e que tem comprovação. Maravilha. O bebê ele tem que balançar um pouquinho ou é só a Não. mão mesmo? Só a mão, né? Isso. Ele pode vir a balançar dependendo do tamanho desse bebê, entendeu? Mas não precisa chacoalhar. Mas não. A Mesmo. ideia é que fazer isso. Ótimo. Bom, quem tem dúvidas, se quiser colocar Vamos aqui lá, no menina. chat, pode colocar no Bem à chat que eu vontade. vou lendo, ou se quiser levantar a mãozinha, levanta a mãozinha e abre o som e pode perguntar direto para Flávia, tá? Aproveitem, gente. Estão todas tímidas. Pode mandar no chat Alguém se não aqui, quiser então vamos lá, aparecer. eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui que não é médica, o médico já precisou de fazer essa manobra de desengasgo? Eu já. Você já precisou? E você Nesse estava preparada? aqui. Estava. Estava, maravilha. Como que foi? Conta pra gente. Na hora eu agi, depois eu fui desfalecendo. Verdade. A sensação é essa. Mas como que A foi? sensação Foi é... comida, porque na Foi. introdução alimentar as mães têm muito Não, medo ele tinha. também. Ah, ele tinha Não, meses. ele tinha 2 dias de vida. Ui, Jesus Ele amado, engasgou. meu Deus. Estava na maternidade ainda. Ele começou a engasgar, aí eu entreguei ele mamou, eu entreguei ele pro meu marido e fui ao banheiro. E aí o meu marido falou: acho que ele tá engasgando. Eu falei: traz ele aqui correndo. Aí ele trouxe para mim. Quando eu peguei, ele estava molinho, e aí eu fiz a manobra. A enfermeira, ele já chamou naquele botão, né, para chamar a enfermeira, Perfeito. correndo. Aí ela veio, eu estava terminando a manobra e ele já estava voltando. Aí ela falou que ele começou a reagir, agiu bem, vocês agiram bem, tal, tal, tal. E aí eu só entreguei ele para ela, assim, e fiquei meio. A sensação foi de tontura, assim, sabe? Que eu falei, nossa, tá tudo preto. Pega ali a toalhinha para limpar a meleca.
E aí ele ficou super bem. E depois disso, o meu marido também precisou fazer, mas aí já foi ele mais velho com comida. Aham. É outra preocupação que Mas as foi mães têm, tranquilo Manoel, também, na né, amor? introdução Porque alimentar. você conseguiu fazer e foi tudo tranquilo, né? Ele tá com vergonha de aparecer, ele só tá fazendo assim com a cabeça. Filho, não tem problema, fica super à vontade. Obrigada por compartilhar a sua história. Parabéns, porque vocês, numa sintonia perfeita, um foi executar e o outro chamar o socorro. E é Ai, isso meu Deus. daí. Então, assim, que É, a bom. gente, Fico... a E aí gente, dissemina, fala isso, eu, ensina isso para os outros. Todo eu mundo tem que aprendi a saber, toda vez que manobra, fala. eu acho que eu aprendi a manobra umas 2 semanas antes do nascimento dele. Caramba, É. aí. Isso aí. Temos dúvidas aqui. Isadora perguntou: o engasgo pode ser silencioso, medo de colocar para dormir, engasgar e eu não ver. Pode ser. Por isso a recomendação da barriga para cima. Porque quando nem toda criança vai fazer aquele barulho, vai ter um choro em seguida. Às vezes ela engasga e já fica em apneia. Então, quando você coloca de barriga para cima, você fica mais tranquila, porque pela aquela questão anatômica, a laringe vai estar mais superior e vai estar permitindo essa ventilação maior. O esôfago vai estar mais apertadinho, então diminui muito a chance disso acontecer. E quando acontece, gente, a criança de barriga para cima, se ela golfa, ela engole de volta. Agora, se ela estiver de lado ou se ela estiver de barriga para baixo, o risco aumenta muito. Então, barriga para baixo é importante, tummy time é essencial. Inclusive, isso daí ajuda a evitar síndrome da morte súbita, que é uma preocupação que a gente tem com esses bebês de engasgo silencioso. Mas o barriguinha para baixo é só sob supervisão. Ótimo. A Ellen perguntou: tem que fazer com força as manobras? Então, não pode ser assim para fraturar o bebê, não. Mas eu vou te falar assim, é treinamento. E aí, é treinamento pessoalmente. Eu faço isso em todas as consultas de pré-natal, eu sempre treino todas as famílias, mas eu não consigo descrever para você qual é a força que eu coloco. Mas não é carinho, tá? É uma pressão mesmo. A partir de quantos meses o bebê deve dormir sozinho no berço? E o berço acoplado na cama é seguro? Idealmente, a Academia Americana de Pediatria recomenda que o sono seja feito até 12 meses no quarto dos pais, com uma distância de um braço entre o berço e a cama dos pais, tá? A partir de 6 meses, a gente já flexibiliza isso, já deixa um pouco mais à vontade para passar o berço para o quarto da criança. Mas a recomendação oficial é até 12 meses mesmo. E sobre o berço acoplado, ele não é seguro como berço individualizado. Por quê? Porque pode ir o lençol, pode ir a coberta da mãe, pode ir uma mão para cima da cabeça desse bebê. Então, ele é mais seguro do que cama compartilhada, mas ainda assim ele não é seguro como berço individual e ao lado da cama dos pais. Como diferenciar o reflexo de gag e o engasgo? O reflexo de Gag, eles super dão conta. Então, o reflexo de Gag, ele parece uma náusea. A criança fica assim, a comida vai aqui e volta, vai aqui e volta. E na maioria das vezes, eles expelem. Fica aqui no cantinho da bochecha, você vai lá e tira. O engasgo, ele apresenta o primeiro sintoma do engasgo é a tosse, porque é mecanismo de proteção da via aérea. Então, tem diferença. Um, ele vai fazer esse aqui, é engasgo. Agora, se ele ficar só indo e voltando, Flávia, não estou confortável. Esse gag está aqui, está demorando, está me agoniando. Vem no cantinho e tira o alimento. Ou retira o seu filho da cadeirinha, dá uma leve projetada para baixo e retira o alimento. E aí é importante saber que o gag, ele é um reflexo fisiológico. Até 6 meses, os bebês só ingerem líquido. E aí, quando começa a comer, ele vai ter contato com outras texturas. Então, é normal fazer. Porém, se o seu bebê faz muito gag,
a gente dá uma segurada ali no BLW, deixa o alimento mais pastoso, porque, embora seja fisiológico, não é prazeroso e eu não posso criar uma memória ruim em relação à introdução dos alimentos. Então, isso daí a gente conversa também, assim, bem durante as consultas mesmo. Lá no consultório, eu gosto de fazer a consulta de introdução alimentar de forma prática. A gente faz toda a parte teórica e depois vai para a cozinha, eu tenho cadeirão, todos os utensílios e faço lá. Porque quando o GAG acontece, eu já oriento a mãe já sai de lá mais tranquila. Tem um aplicativo chamado BLW Brasil. Ele tem a versão gratuita e a paga. Na gratuita já tem tudo que a gente precisa. Aí lá eu vou ter assim, eu quero dar mamão em pedaço para o meu bebê em BLW, e ele tem 6 meses. Como eu corto esse mamão? Agora meu filho tem 9 meses. Como que eu corto? Então, ele vai mostrando os cortes seguros de acordo com a faixa etária também. Ótimo. Isadora perguntou aqui, quando o bebê fica de barriga para cima, a cabeça fica lateralizada, é isso mesmo? Fica. Perfeito, isso tá certo. Isso não é deitado de lado. Isso é a posição normal. Inclusive, se você for lá nos marcos do desenvolvimento que tem na caderneta da criança, vai estar lá no marco de 1 mês. O bebê ele tem que ficar deitado e assumir a lateralidade de um dos lados. Isso mostra um desenvolvimento normal, tá? O deitar, então, isso aqui é normal. Agora, é permitido, é normal. Agora, deitar o bebê de lado, só sob supervisão. Ótimo. Você acabou não comentando, mas acho que é um tema legal de falar, sobre a questão de choque das tomadas, com que idade que elas devem começar a proteger. Verdade, vou acrescentar isso na aula. Próxima vai ter sem falta. A partir do momento que a criança está engatinhando, gente, desculpa, assim, né? Vocês vão ter que ficar atrás full time, porque eles se colocam em risco o tempo inteiro. Eu brinco que eles vão dormir, eu acho que o anjinho da guarda fala assim, ufa, estamos a 0 dias, estamos a 1 dia sem acidente na CIPA, porque eles são curiosos, e isso mostra que eles estão com uma parte motora, com uma parte cognitiva, em pleno vapor. Então, que bom, fico muito feliz. Mas, a partir do momento que eles vão engatinhando, a gente tem que ter o cuidado de tampar com tomadinha de proteção todas as tomadas. Botei o celular para carregar. Não coloca nas tomadas de baixo, coloca nas tomadas de cima. Criança começou a ficar em pé. Não vai lá e você está tomando café da manhã. O telefone tocou, você levantou para pegar o telefone. Pega a sua xícara e coloca no meio da mesa. Porque se essa criança vai engatinhando, puxa ali, fica em pé e bate a mão nessa xícara, pode cair um café quente, pode cair o alimento, pode quebrar alguma coisa em cima dela. A mesma coisa, toalha de mesa. A partir do momento que tem criança engatinhando, não deixa toalha, porque eles vão puxando. Rec leve. Nas casas, antigamente, tinha muito reczinho que ficava a televisão em cima, soltos. Hoje, a maioria das televisões já estão presas na parede. Mas esses recs também são um motivo de acidente, porque a criança vai engatinhando, sobe ali, faz força, caiu em cima deles. Então, tem que ter esses cuidados. Porta de banheiro sempre fechada, tá? Porta de cozinha também. Se vocês não têm porta na cozinha, coloca às vezes tem só o marco, né, o alisar, coloca aquele portãozinho igual tem de pet shopping, porque as coisas acontecem. Quando eu trabalhava em pronto-socorro, eu já vi muita coisa e eu sempre uso esse conhecimento que eu tive, essas vivências, para poder passar para as pessoas, porque às vezes ela não imagina que as coisas acontecem. Eu peguei um bebê de 7 meses, com uma queimadura, fez uma bolha única na palma da mão inteira. O bebê estava engatinhando, e foi no forno, a mãe estava assando o bolo, botou as 2 mãozinhas. Gente, uma queimadura horrorosa. Quer dizer, é prevenível. Se tivesse um portãozinho ali, se a porta tivesse fechada, isso não teria acontecido. Outro caso que eu peguei, de carregador de celular, carregador na tomada, e ele sem estar conectado no celular. A criança botou na boca, ficou chupando, ela perdeu a língua. Essa criança que perdeu a língua, ela vai se alimentar por gastrostomia o resto da vida. Então, o objetivo não é assustar, não é colocar medo de maneira nenhuma. Nosso objetivo aqui é prevenir, é evitar que isso aconteça, é lembrar de pontos,
chaves, assim, fala assim, poxa, Flávia falou isso, não posso esquecer, deixa eu tomar atenção. O bebê começou a rolar, não vou deixar sozinho dentro da banheira para poder pegar alguma coisa. É saber que as coisas acontecem. O objetivo é educação mesmo, sabe? Não é medo, pelo amor de Deus. Eu quero que todo mundo saia daqui tranquilos e conscientes, que vocês sabem reconhecer os perigos e sabem como prevenir, e que se acontecer, saibam intervir também. Maravilha. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguma avó que acabou entrando? Se quiser perguntar, também fica à vontade. Pode mandar aqui no chat ou aparecer e falar aqui mesmo. Depois eu vou mandar o contato, tá lá dentro dos nossos grupos da Flávia, para que vocês sigam ela no Instagram. Ela sempre coloca Reels legal, tá falando, né? Para vocês terem também o contato dela. Ela faz atendimento do bebê, depois Desde o pré-natal, sala de desde o parto, pré-natal. puericultura, adolescência, se vocês Pode ser que precisarem, à alguns vão nascer lá disposição. com ela. Verdade. Quem nascer sexta-feira de manhã tem uma chance enorme de nascer comigo. É. Maria está perguntando: qual momento nós temos que buscar um pediatra? Desde antes do nascimento? Com certeza. Fala aí, Isso, Flávia. consulta de pré-natal com pediatra, gente, ela está no rol da ANS desde 2014. Então, é um direito de vocês e é um dever do pediatra oferecer uma consulta para que vocês possam tirar todas as dúvidas. Explicar como que é o nascimento do bebê do ponto de vista do pediatra. Porque no pré-natal, vocês vão todo mês na consulta. E aí você já sabe quando você tem que fazer uma ultrassom, quando você tem que fazer um eco fetal, quando você faz o exame de diabetes. Meio que já tem, né? Quando é um trabalho de parto, tudo isso já é conversado. Mas, para aquelas mães que vão receber o seu bebê pela primeira vez, ou já tem um filho de 14 anos e engravidei agora de novo, recebe esse bebê e fala, toma, filho, é seu. A pessoa fica assim, já cansei de receber pergunta, doutora, vai coletar o teste do pezinho agora? Eu falei, poxa, o teste do pezinho é só de terceiro, quinto dia, aproveita a hora ouro. Ele não mamou, meu Deus, eu tô na hora ouro, ele não mamou. Eu, calma, a hora ouro vai muito além de amamentar. Então, é importante, porque todas essas coisas são conversadas, não só sobre farmacinha do bebê, itens de enxoval, mas muito sobre como acontece o momento do nascimento, quais são os testes, o que a gente faz, como que é a primeira semana desse bebê em casa. Então, a consulta com o pré-natal do pediatra ela é super importante. Eu recomendo a partir de 30 semanas. Isso. E aí depois você tem aí o pediatra na maternidade. E a primeira consulta pós-alta, geralmente é em 7 dias de vida. Alguns casos a gente pede essa consulta antes. Então, por exemplo, o bebê vai de alta na sexta e ele perdeu 9% de peso, ele perdeu muito, mas ainda é seguro da alta. Aí a gente pede para a primeira consulta ser na segunda, para não passar tanto tempo sem ser visto pelo pediatra. Um bebê que está um pouco amarelinho, mas que ainda não tem indicação de coletar sangue para fazer fototerapia. Mas pode ser que ele fique mais amarelo rápido. Então, a gente pede que essa primeira consulta seja feita mais precocemente. Mas, em linhas gerais, é com 7 dias de vida. Ótimo. Perguntaram se atende online, que quem mora fora do país atende, né? Atendo, gente, eu tenho muito paciente de fora, brasileiros que moram no Canadá, Irlanda, Estados Unidos, porque a puericultura lá é feita completamente diferente. Assim, você vai ao médico quando você fica doente. E isso daí não é puericultura, não é prevenção, não é acompanhar o desenvolvimento. Então, faço sim. Ótimo. Jéssica falou que adorou, tá amando Ai, que bom. conhecer. A Viviane falou para fazer consulta, que é muito bom. A Vivi Depois eu fez, tá lá passo. com a gente. Ótimo. Depois eu passo o contato para vocês, tá, meninas? Lá no grupo do Baby Boom e do acompanhamento de parto também. Depois eu encaminho direitinho. Bom, acho que é isso, então. Quem tiver alguma outra dúvida, né? Como eu falei, vou encaminhar o contato da Flávia. Podem mandar lá no Instagram dela. Se quiser também Podem. perguntar aqui pra gente, né? Perguntaram sobre queda, a Flávia falou. Você deve ter entrado um pouquinho depois. Assim que terminar a gravação, eu já vou subir para o YouTube e ponho o link também para vocês assistirem. Então, lá quem entrou depois vai conseguir acompanhar a aula toda e ela falou, sim, sobre quedas, tá bom? A gente podia tirar uma foto, se vocês puderem, Vamos. só
Abrir as Rapidamente, abrir câmerazinhas. aí só para a gente fazer uma selfie. Selfie não, um print da tela. Juro que é rapidinho. Tá todo mundo de pijama, eu tô só bonito daqui para cima, embaixo Essa é a vida do online. do online. A gente só fica apresentável em cima e tá tudo certo. Isso aí. Quero agradecer de novo. Tentem participar desses momentos. A gente fala, fica. A gente está mandando agora individual para cada uma de vocês, para vocês não perderem, porque faz parte realmente da nossa proposta do acompanhamento, tá? Então, tentem sempre participar ao vivo, que é sempre muito bom. Vamos lá, acho que não é todo mundo que vai abrir. Todo mundo sorria, quem abriu. Ótimo. Obrigada, Flávia, de novo pela disponibilidade. É um prazer ter você aqui, viu? Obrigada pelo convite a todos que ficaram aqui até o final, viu? Se precisarem, estou à disposição. Obrigada. Um beijo, gente. Boa noite aí, todo Tchau. mundo. Bom dia para quem é de dia. É verdade. Tchau, tchau. Tchau.